Bem, garoto, este vai ser um episódio difícil de The Surfs. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, Tonchi Ponsuer, aos servos. Sou seu amigo de bairro, Lance, para conversar com vocês. Bem, eu tenho uma pequena confissão a fazer, e vou fazer essa confissão, mas vocês vão ter que esperar, eu acho que passar de uns 12 segundos, já se passaram 12 segundos. 12 segundos é mais ou menos o tempo que eu acho que preciso antes de ser desmonetizado pelas palavras que estão prestes a sair da minha boca. Só para ter certeza. E eu erro, eu errei, eu erro, eu errei, eu erro e vou errar de novo. E eu venho de uma longa linhagem de pessoas que erram, porque todo mundo erra. Todos nós, toda pessoa erra. Eu já errei antes de me tornar uma figura pública, e já errei como figura pública. E eu aprendi com meus erros o melhor que pude, e tenho tentado crescer. Porque adivinha só, dizem que fomos consumidos pelo vírus woke, que agora permeia toda a nossa cultura e logo dominará tudo. É assim que a esquerda vence, e vamos vencer mesmo. Sempre foi o plano e está indo muito bem. Já controlamos as cervejarias e logo todas as empresas. Já notou quantos arco-íris existem? A quantidade de empresas que ficam cheias de arco-íris, todas se assumem como gays. Depois de um tempo, elas voltam ao normal, mas ficam super gays por um mês do ano. Este é um momento glorioso, com mais gays do que nunca. E sim, existe um problema acontecendo agora, um problema muito sério, uma infeliz guerra cultural da qual todos nós somos participantes. E quando digo todos, quero dizer nós, coletivamente, como seres humanos. Tenho um papel, e quando tenho a chance e um megafone, como sou privilegiado, o que digo e faço pode impactar essas guerras culturais. Então, é por isso que às vezes essas coisas parecem muito bobas, às vezes parecem muito tolas. Mas a realidade de como as pessoas trans estão sendo alvo e perseguidas e atualmente sendo colocadas no centro de tudo isso é algo contra o qual precisamos lutar. E quando digo nós, quero dizer nós, pessoas cis, deveríamos estar na linha de frente disso. Sim, eu. Tenho que confessar, eu sou um maricas. Eu sou cis, eu sou um homem cis. Eu gosto de ser homem. E eu sou um homem. Sou um homem orgulhoso. Sou um homem que fica muito feliz em poder ser chamado de homem. Sim. Eu não sou uma máquina de sêmen, nem um ejaculador. Ok, eu não sou uma próstata ambulante. Eu sou mais do que essas coisas. Eu sou um homem. Se surgir um termo inclusivo que seja usado na linguagem para ajudar grupos, pessoas que possam ser afetadas por algo, porque é muito verdade agora que nos Estados Unidos é um momento assustador e preocupante, especialmente se você é uma mulher. Se você é mulher, representando metade da população dos Estados Unidos, a forte pressão de um pequeno grupo de conservadores cristãos apoiados financeiramente que nomearam juízes para a Suprema Corte do país. E muitos juízes da Suprema Corte em vários estados também estão tentando limitar a autonomia corporal das mulheres. Eles estão tentando forçar as mulheres a terem que dar à luz contra a sua vontade. Coisa medieval, coisa cruel, besteira patriarcal totalmente errada. Se quisermos destruir e acabar de vez com o patriarcado, precisamos lutar contra isso. Isso é horrível. Vírgula. Isso também afeta homens trans e pessoas que podem dar à luz, ou seja, pessoas não binárias. Algumas pessoas designadas do sexo feminino ao nascer se apresentam de forma feminina e são não binárias. Elas não são mulheres e não querem ser chamadas assim. Mas se você visse essa pessoa na rua, provavelmente a primeira coisa que você diria ou pensaria seria: essa é uma mulher. Seria mais educado perguntar os pronomes preferidos da pessoa antes de presumir, certo? Dito isso, essa pessoa pode ser não binária e pode ser capaz de engravidar. Essa pessoa também pode ter uma aparência feminina, mas não é uma mulher cis. E incluí-la na conversa é fundamental. Não existe meio termo na nossa luta pelos direitos civis. Precisamos incluir pessoas que também serão afetadas por esse tipo de legislação. Homens trans também podem ser afetados por esse tipo de legislação. É isso que torna tudo isso muito assustador. E por isso, não pode haver um limite para o que exatamente vamos oferecer
não só como criadores de conteúdo, artistas e defensores de certas causas, mas também como ativistas. Isso nos leva ao drama, porque muita gente continua perguntando: por que você está falando disso? Por que todo mundo está fazendo tanto alarde por causa disso? Por que as pessoas estão fazendo vídeos sobre isso? Não existem coisas mais importantes? Não existem coisas mais importantes acontecendo agora? E a resposta é: com certeza. Quantos vídeos eu fiz recentemente sobre os crimes de guerra de Israel? Você pode me dizer ou apontar isso? E os crimes de guerra e o imperialismo dos Estados Unidos são questões urgentes que afetam muitos. Lance, por que você não comenta sobre isso? E para você eu digo cocô. Cocô simplesmente porque há muitas coisas, há muitos assuntos e há muita defesa que precisa ser feita. Só porque a causa que você defende em determinado momento não está sendo comentada ou refletida pelo seu criador de conteúdo do momento, não significa que ele não se importa com isso. Eu me importo, eu realmente me importo com isso. E para ser honesto, quando chega nesse ponto, hoje em dia eu realmente não confio mais em pessoas no espaço de criadores de conteúdo que não querem defender que as pessoas tomem ações tangíveis no mundo real. Saia por aí, se envolva na política local, participe das eleições locais. Suas eleições locais, isso vai te surpreender. No fim, o que você faz nas eleições locais pode impactar mais sua vida do que as eleições mais chamativas. Seja voluntário em várias organizações diferentes. Comida, não bombas. Faça ação direta. Inicie um programa de alimentação, abasteça geladeiras comunitárias com os socialistas democráticos, se possível. Participe e ajude a melhorar o mundo. Se você acessar o YouTube e nos assistir como entretenedores, precisamos ser transparentes sobre quem somos e o que fazemos. Espero que seja entretenimento. É mais nutritivo do que outras formas. Sabe, tipo homens levando 1000 chutes nas bolas. Meu Virilha. Eu suponho que você provavelmente, espero, esteja adquirindo uma pequena, se não maior, quantidade de experiências educativas assistindo a mim ou curtindo meu programa e coisas assim. No fundo somos entretenedores e isso é entretenimento. E nessa forma de entretenimento é importante, crucial, que se estamos defendendo comunidades marginalizadas, que a gente ouça essas comunidades marginalizadas, para que elas mesmas definam os termos da sua própria libertação. Ou seja, se alguém da comunidade trans, e é por isso que comecei dizendo que eu erro, vem até mim, alguém que eu respeito profundamente e diz: Lance, não é por aí, essa piada interna da comunidade não deve ser feita. Desculpe, como pessoa cis. Não é legal. Eu vou apagar o tweet, eu vou apagar o vídeo, eu vou fazer um pedido de desculpas. E, sabe, isso é ruim. Tem um vídeo incrível do Estúdios Inuendo que provavelmente vou te mostrar um trecho agora. Talvez tenha sido você quando alguém recusa uma mordida do seu sanduíche assim, ou recusa um convite para sua festa de Natal assim, ou quando você oferece uma cerveja para alguém em uma festa depois de já ter tomado algumas e a pessoa recusa desse jeito. E você fica meio frio e quieto, seus olhos se estreitam e você se pergunta: será que eles estão me julgando? Por que essas afirmações irritam tanta gente e soam como julgamentos? Nem sempre são. Muitas vezes, são ditas por motivos práticos para explicar comportamentos. No fim, muitos sentem que recebem críticas, mesmo quando são feitas de boa fé, pois também enfrentam críticas de má fé, como eu e todo criador de conteúdo. Isso faz parte do trabalho. Mas como recebemos tantas críticas de má fé de pessoas que realmente nos odeiam porque têm uma relação parasocial estranha, talvez até sexual, com a gente ou algo assim, sei lá, eu recebo uns e-mails estranhos, tá? Só digo que é diferente vindo dos meus colegas, especialmente de um colega de grupo marginalizado em quem confio e amo. Quando recebo mensagem de um criador ou amigo trans dizendo: Lance, não é por aí, eu escuto. Eu escuto. Não estou tentando bancar o virtuoso, mesmo sabendo que é praticamente impossível eu fazer qualquer uma dessas afirmações, falar sobre esses assuntos sem que pareça sinalização de virtude para uma certa porcentagem das pessoas que me assistem ou que me odeiam. Justo, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Então, vou continuar seguindo em frente. Não estou tentando dizer que sou o verdadeiro esquerdista. Não estou tentando dizer que sou melhor do que você. Não estou tentando dizer que eu não erro, porque eu erro, já errei e provavelmente vou continuar errando. Errar é humano, é o que fazemos. E é uma questão de princípio para mim deixar espaço para pessoas que querem mudar, porque todos nós precisamos disso constantemente. Crescemos em uma sociedade na qual fomos programados para tantas coisas condicionadas.
Heteronormatividade, racismo, estereótipos vão e voltam girando em nossos cérebros e nessas nossas pequenas cavidades aqui em cima. E vamos ser constantemente forçados a desaprender e desprogramar esses aspectos. Sempre dizemos, não existe isso de estar acordado, ninguém está mal acordado. Vou revelar para todo mundo o maior segredo sobre consciência da esquerda agora. Ninguém está acordado. Ninguém vai estar consciente até todos sermos livres. Essa é a ideia. Estamos aprendendo e evoluindo, você está atento. Você não está enfiando a cabeça na areia para as lutas de outras pessoas. Isso nos leva ao tweet. Então, obviamente, atualmente, há um pouco de briga interna entre a esquerda, digamos assim. E é uma situação na qual, honestamente, eu ainda considero que estamos em termos muito amigáveis. Na verdade, tudo isso é tão estranho que me faz pensar se existe uma palavra em alemão para uma combinação estranha de algo ser ao mesmo tempo hilário e profundamente triste. Porque é assim que grande parte disso parece. Eu vou estar rindo pra caramba em um momento porque estou ouvindo Sam Cedar tendo que falar sobre como ele não é... Você sabe, um doador de sêmen. De qualquer forma, sabe? E olha, eu vou dizer, tipo, falar doadores de sêmen, eu não acho que isso desmereça minha masculinidade de alguma forma. Mas esse não é o problema. Preciso ser claro sobre isso. Ninguém da esquerda está pedindo, exigindo, e eu não ouvi de nenhum ativista trans ou aliado de qualquer membro da comunidade LGBTQ que você tenha que, a partir de agora, se referir às mulheres apenas como pessoas que dão à luz. Não existe algo como a experiência de uma mulher. E vamos ser honestos, eu tenho que reconhecer meus privilégios aqui. Eu não estou tentando explicar isso de forma condescendente, de jeito nenhum. Isso, obviamente, é um pouco diferente quando envolve uma mulher, porque as mulheres estão constantemente sendo oprimidas por homens. Um desses pontos é que, se homens, especialmente os de círculos progressistas, começam a dizer: prefiro que você se chame pessoa que dá à luz. Infelizmente, homens que estão fazendo isso, vocês estão errados. Não chamem mulheres de pessoas que dão à luz ou se refiram a elas apenas como menstruantes ou algo assim. Assim como não devemos nos referir a homens cis como ejaculadores, máquinas de sêmen, a próstata ambulante, o sêmen ambulante. Eu sou mais do que uma próstata ambulante. Todos nós somos, e eu acredito nisso profundamente do fundo do meu coração. E essa é a parte engraçada. A parte triste é que isso só serve à extrema-direita e às pessoas que querem oprimir pessoas LGBTQ+. Eu sei disso porque a extrema-direita e as pessoas que querem suprimir pessoas LGBTQ+, estão radiantes de felicidade. Todos concordam e, de repente, agem como um relógio quebrado. Normalmente detesto Ana Kasparian, o TYT e o Cenk, mas desta vez vocês estão certos. Não incluir pessoas não binárias, não incluir homens trans em uma conversa que dizia respeito diretamente à retirada de seus direitos está errado. Isso não é ser de esquerda. Isso não é lutar pela libertação de todos. Isso só serve às pessoas que querem oprimir pessoas LGBTQIA+, e que também querem empurrar a narrativa de que a esquerda e as pessoas trans enlouqueceram. São essas pessoas trans, eu te digo, essas pessoas trans realmente perderam o controle. Me pegaram o tempo todo. Eu estava totalmente de acordo. Eu era a favor dos direitos trans, eles são direitos humanos, eu disse isso. Eu quase comprei uma camiseta daquela vez, sabe? Mas infelizmente acabei não finalizando a compra e não cliquei em enviar. Mas olha, eu era a favor disso. Eu era a favor disso. Eu era a favor de dizer que, sabe, talvez eu considerasse ir a uma marcha ou algo assim. Tô junto, tô junto. Mas e aquelas crianças? E as crianças? Sabe, eu meio que sinto... Quer dizer, me disseram que, tipo, tem, sabe, mutilações. Eu não sei. Tipo, tudo o que eu estou dizendo é, a gente pode discutir sobre isso? A gente pode debater isso? A gente pode simplesmente dizer isso claramente? Eu erro o tempo todo. Eu tenho que aprender coisa nova o tempo todo. Sim, tem muita coisa na teoria de gênero. Que surpresa, né? Pessoas cis não sabem. E isso é incrível. Eles sabem disso. A própria teoria. A teoria de gênero é muito legal.
Quando você começa a aprender coisas novas sobre gênero, sexualidade, sabe? Cromossomos, gametas, como existem pessoas intersexo, que há quase tantas pessoas intersexo, se não mais, do que pessoas ruivas. Sim, ruivos, pode haver mais pessoas intersexo. E a própria ideia de que uma coisa simples, como ter um cromossomo XX ou XY, é o que pode determinar se você se torna homem ou mulher, não é verdade. E a ciência prova isso agora. E é mais fascinante do que jamais imaginamos. Existem tantas variações diferentes na experiência humana. Todas são válidas, bonitas e incríveis. E eu não sabia. É como tantas outras coisas na minha vida que eu não sabia em determinado momento. E à medida que fui aprendendo, minha mente foi explodida. E é infinitamente mais legal do que eu pensava originalmente. Eu tive essa mesma experiência com a cosmologia, essa mesma experiência com, espuma quântica, teoria das cordas. Tipo, eu nem vou fingir por um segundo que eu entendo, mecânica quântica ou qualquer coisa assim. Eu não entendo. Mas é tão legal. Mesmo só tentar entender já é legal. Mesmo só tentar entender a beleza do universo, que tudo ao nosso redor é infinitamente mais complexo do que eu pensava antes. É absolutamente, e eu digo isso do fundo do meu coração, muito foda. É mesmo. Homens trans não tiram nada da minha experiência como homem. Eles tornam minha experiência como homem cis muito mais legal. Muito mais legal. Meus amigos, vocês realmente fazem isso. Torna tudo muito mais interessante, muito mais complexo. Não buga minha cabeça pensar que pode existir um homem com vagina que pode sentir prazer. Não, isso não buga mais minha cabeça. É tipo, isso é muito mais legal. Nós somos mais do que apenas genitais. A gente, com base no desenvolvimento, sabe? Há partes no desenvolvimento de um feto humano, conforme ele passa de um estágio para outro, em que a mesma coisa, eu esqueci o nome agora, talvez na edição, apareça na tela. Mas essa mesma coisa vai se transformar em duas partes separadas do que normalmente associamos com um homem ou uma mulher. Uma dessas partes sendo testículos, gônadas. Na formação dessas gônadas, mais testosterona vai ser liberada, e essa pessoa vai se tornar mais parecida com o que normalmente associamos com o ser do sexo masculino. Eu não sabia disso. Se eu tivesse comentado sobre isso há 10 anos, estaria errado. Diria que só existem 2 sexos e 2 gêneros. Eu não teria nem 5% de compreensão desses assuntos que eu tenho agora. E então, nesse sentido, eu entendo que tem certas pessoas que ainda não chegaram lá. E muitos normes estão tendo o seu momento, sabe? Para pessoas que estão, e eu estou muito presente em espaços LGBTQ online, Dylan Mulvaney não era uma super estrela do jeito que os normes realmente se apegaram a Dylan Mulvaney. E agora a direita também. Impulsionaram Dylan Mulvaney para a estratosfera. O ódio e a obsessão por ela que todo direitista está demonstrando. Nadi. Tudo, mano. Merda. Que porra é essa? Aí está. Fico feliz que você esteja seguro. Por isso ele é um estranho. Ele destruiu a Bush Light, cara. Ele destruiu a Bush Light, cara. O quê? Quanto mais as pessoas interagem com pessoas trans, mais percebem que pessoas trans também são pessoas. O mesmo se aplica a qualquer outro grupo. Mulheres indígenas são mulheres. Mulheres negras são mulheres. Mulheres caucasianas ou de pele branca também são mulheres. E mulheres trans são mulheres. Existem muitos tipos diferentes, mas todas são mulheres. Todas são bonitas à sua maneira e todas são válidas. É isso. Você gosta de The Surfs, mas prefere não ter que usar seus olhos? Muitos estão dizendo isso. Bem, temos a solução para você. É o Surf Times em formato de podcast. Disponível nas principais redes de podcast. Se gostar, deixe uma avaliação e comentário. Isso ajuda muito o programa e é grátis, assim como o podcast. Aos nossos deuses, Sander Corvus e Peyton L. Eldjus, passaremos muitas gerações construindo grandes catedrais em sua homenagem.
Ao nosso monarca, Tom Spiker. Somos apenas bobos aqui para lhe arrancar uma risada sempre que possível. Aos nossos bravos cavaleiros da Távola Redonda, Rachel K. Easy Solidariedade, Victoria Bell, Sebastian Demel, Mark Harmon, Benji Arne, Terra Assustadora, Humano, Tony, DM Rivera, Espantalho Residente, Sir Nicos, Cheryl Alvarez, Ruby Kelly, Brandon, Palavras, Greenwood, Tudo Importante, Hagbard, Celine, Matthew Scarborough, Visão Estelar, Arian McCarthy, Doug Cady, Daniel Sutton, Jenna Tal, Filhote Sombrio, Quieto, 85, Ana Ama Riley, Omni, Riley e Ana, Falcão Poodle, Multimundi, Travbot, Axie, Brian Efraim, Antropofágico, Catherine, Ramon Acosta, Incossim, Ralph Parlor, Pomar Violento, Cachorrinho Político, L.A., Mídia Panza, Todd Buckingham e Todd Lajones. Saudamos nossos heróis que lutam contra a injustiça em todo lugar.